Bom dia, graça e paz a todos. Vamos esperando aqui o pessoal chegar. Hoje nós vamos ter uma live de oração novamente. Live de oração do Caminho Santo, né? Da igreja. Aleluia! Deus é bom. Vamos lá. Ei, Eva! Bom dia! Bom dia, lindona! Tudo na paz? Graças a Deus. Gente, hoje nós temos uma convidada super especial, que eu estou me sentindo muito honrada de falar com ela hoje. Hoje nós temos essa belíssima e abençoadíssima mulher de Deus. Gente, ela é Eva Braz, professora do Rema. Para nós aqui de Itaí, que a grande maioria tem muita vontade de fazer Rema, para nós é uma honra muito grande Tu hoje. tá me Eu ouvindo? tenho certeza de uma aula do Rema. Eu estou. Você está me ouvindo? Tá um pouquinho falhando o seu. Você tá me ouvindo bem? Estou. Ah, então tá. Mas tá dando para lhe ouvir? Sim. Ah, então tá bom. Então tá bom. Eva, vamos orar. Olha, você fica à vontade, tá? A gente vai ocupar aqui 1 hora do nosso tempo. Eu vou até falar pouco para deixar mais tempo para você. Como é? Eu não ouvi. Eu vou falar menos tempo. Eu vou falar menos tempo para deixar mais tempo para você. Ah, tá bom. Tá bom? Tá bom. Deixa eu ver se eu... Será que se eu colocar fone melhora para você? Mas eu vou falar pouco, tá? Eu vou deixar o tempo todo para você. Tá bom, fica à vontade, amor. Então tá, vamos orar, né, para a gente começar? Ai, não tá. Fica à vontade. Pai maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, por esse lindo dia que o Senhor colocou hoje na nossa frente, Pai. Mais um dia de vitória, mais um dia de bênçãos, mais um dia de milagres na nossa vida. Senhor, te agradecemos pelo seu infinito amor nas nossas vidas, Pai, do qual não temos palavras, Senhor, para agradecer. Pai, também te agradecemos hoje pela vida da Eva, Senhor, essa mulher maravilhosa, abençoadíssima, Senhor, que hoje veio nos trazer uma palavra, qual temos certeza, Senhor, que chegará aos nossos corações e que fará, Senhor, morada aqui, Pai. É uma palavra vinda dos céus e nossos corações já estão abertos, Senhor, fertilizados, Pai, para receber a semeadura e produzir, Senhor. Excelente. Pai, nós te agradecemos, o Espírito Santo já está presente, Senhor, e assim será até o fim, Pai, dessa live de hoje. Deus, tudo nós te agradecemos no nome do teu Filho amado. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você tá me ouvindo bem, tá? Bom. Tá todo mundo me ouvindo. As pessoas falam aí, né? Se o som não estiver bom. Fala. Para mim é um prazer estar com vocês aqui na Caminho Santo. Conheço o Sidney e Eveline, eles são maravilhosos. Ele diz que aí é a terra que manda leite e mel. Amém. Nós vamos a bandeira conhecer. Da cidade tem. A bandeira da cidade tem as abelhinhas e a vaquinha. Eles disseram que vai levar a gente aí e vai ser um prazer. Amém! Vamos conhecer essa terra aí. Isso que é maravilhoso, Amém. né? O cearense que agora, né, tá aí. É um presente de Deus para vocês. Lindo demais a história deles, né? Eles foram aqueles que deixaram tudo e foi servir esse povo. E isso é quem recebe de Deus e pratica a palavra, né? Então, glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso. Oro pela vida deles. Eles têm exemplo. Eles têm nos motivado, né, a viver mais ainda para Deus. É porque é muito fácil, né? A gente viver para Deus só na nossa comodidade. Mas você, quando recebe uma comissão do Senhor, quando você recebe uma palavra, deixar tudo, querido, só para seguir a visão, você precisa ter muita convicção, você precisa
saber onde Deus está te levando. E ele foi procurar esse lugar chamado Jataí, ele achou. Deus mostrou. Isso. Glória a Deus. É uma igreja que vai crescer muito para a glória de Deus. Honra a vida deles. Amo, eles são pessoas maravilhosas, com o coração totalmente desprendido e na obra do Senhor, né? Vocês são privilegiados. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, o Senhor é bom. A nossa ministra de hoje, né? A Eva hoje veio trazer para a gente uma palavra, um tema, gente, maravilhoso. Quando eu li aqui, eu fiquei muito feliz, porque é muita verdade. Você e Deus são maioria. Você crê? Eu creio. Eva, fica à vontade, amada. Amém. Amém. É porque como meu som tá dando um pouquinho de interferência, eu tô olhando aqui. Terminei de ouvir você falar. Vou baixar esse aqui. Amém, queridos. É um prazer. Eu quero dizer bom dia para todos que estão aqui. O Senhor é bom e o Senhor está conosco. Helene me perguntou qual era o tema, né? Eu disse para ela. Eu não ouvi se ela falou, porque estava um pouquinho falhando. Mas eu tenho um tema essa manhã, né? Que é você e Deus são maioria. Você crê? Aleluia! Amém. Eu creio, querida. Eu sei que vocês creem também. Então, o Senhor me deu essa palavra e eu creio que ela é bem específica para os nossos dias. Eu creio que foi o Senhor, creio de verdade, foi Ele mesmo. E ela vai nos abençoar para a glória de Deus, porque a palavra é que tem poder. Não é? O nome de Jesus, ele é carregado de poder. Nós somos filhos de Deus e nós cremos nisso. Querida, a despeito de tudo que está acontecendo, o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. E eu quero já começar lá em Romanos 8:31, que diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Aleluia! Vou repetir de novo. Que diremos, pois, a respeito de coronavírus, a respeito, pois, da crise no país, a respeito de ouvir tantos rumores de pressão, né? De perdas e de mortes e isso e aquilo. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando ele faz essa pergunta, ele está falando, peraí, tudo isso existe mesmo, tudo isso está existindo mesmo, é fato. A gente está vendo com os nossos olhos e os noticiários estão falando e os números estão falando. Mas Deus não é contra nós, Deus é por nós. É nessa hora que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades em nós implantadas. Aleluia, aleluia. Somos nós que temos um comando de voz. Existe a medicina e glória a Deus pela medicina. Você imagina se nós não tivéssemos os hospitais, se nós não tivéssemos os aparelhos que temos, quantas pessoas têm sido salvas? Ei, querido, mas nós não temos só isso. Nós temos a palavra, que ela é carregada de poder. E que se a gente dá um comando do nosso quarto mesmo, do nosso banheiro, de onde a gente está, a palavra, ela é carregada de poder. Quem disse isso foi o Senhor. E a Bíblia diz que Ele morreu para que nós tivéssemos a autoridade, delegação. Ele nos deu, aleluia, a palavra é carregada de poder. E a Bíblia diz que ele vela pela sua palavra. O que diremos, pois, acerca dessas coisas? Qual é a nossa fala? Nós que somos, nós temos o Senhor. Nós que temos essa palavra carregada de poder. O que nós vamos dizer? Paulo, ele vai dizer, será perseguição, será tribulação, será fome, será nudez. Nesse mesmo texto, lá mais para baixo, você vai ler, ele vai dizer o que nós vamos dizer acerca dessas coisas. Ele disse que Deus é por nós. Se Deus é por nós, a gente num momento como esse, num caos, na falta, na perda, na enfermidade, mas ele está dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está dizendo, a doença é contra você. No final das contas, nós temos muitos inimigos, essas são pressões, mas ele está dizendo, Deus ainda é por você. Se você precisa de cura, se eu preciso de cura, ele está dizendo, Deus é por você.
Se você precisa, porque a Bíblia diz, quem nos separará do amor de Deus? Ou seja, ele está dizendo, pode vir fome, pode vir peste, pode vir tribulação. Paulo, naquela época, ele estava dizendo, na verdade, os nossos irmãos estão sendo levados como para um matadouro. Mas ele está dizendo, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Eu e você estamos crendo nisso? Quando chegou essa pressão e que a gente não sabe ainda como vai terminar, mas a gente já sabe que tem um futuro glorioso nos esperando. Nós somos daqueles, e Deus está me usando essa manhã para dizer para você, nós somos os portadores de boas novas. Quando Jesus chegou nessa terra, ele foi para declarar boas novas. O caos se estabeleceu, né? Todo mundo tem rumores e rumores de guerra e muitas coisas para falar. E eles estão falando porque eles acreditam nisso e é fato e eles têm que passar algumas informações. Ei, querido, mas eu e você podemos filtrar essas informações. Eu e você não precisamos ficar atribulados, sem dormir à noite, sem saber o que vai fazer. Não vai faltar. E se por um acaso tiver alguma falta na sua vida, o Deus Todo-Poderoso que está do nosso lado, Ele vai prover para nós. A pergunta dessa manhã é, eu e você estamos crendo nisso? E aí eu queria abrir com vocês um verso que está no segundo livro de Reis, 6,14, que diz assim, aqui havia uma guerra, uma batalha que se instalou. Lá o rei da Síria queria atacar Israel. Então, aqui eram inimigos reais. A Bíblia diz que hoje os nossos inimigos, o nosso inimigo, nós só temos um adversário, que é Satanás. Mas ele já foi vencido por Jesus. Aleluia! Ele já foi vencido. Agora, o diabo, com toda a sua influência, ele usa homens maus na terra. Ele faz o mal, ele traz destruição. Mas a igreja está nessa terra para ser sal. Aleluia! Amém. Nós não fomos tirados, a terra não apodreceu, porque nós somos sal da terra. Luz do mundo, porque nós temos o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E aqui estava havendo uma guerra. E o homem de Deus, toda vez que a Síria ia atacar Israel, eles perdiam, porque o profeta Eliseu era um homem de Deus, um homem tocho, um homem revelado. E ele avisava o rei de Israel. E eles disseram, ele chegou para lá, os comandantes chegaram até o rei e disseram, o rei da Síria, olha, a gente tem perdido as batalhas, porque tem um homem chamado Eliseu, que tudo que você fala aqui no seu quarto, ele escuta do tipo, não sei como, e vai falar para o rei de Israel. Mas como, querido? Hoje, principalmente hoje na nova aliança, o Espírito fala dentro de nós. Mesmo quando a gente não tem alguém dizendo, assim te diz o Senhor, um profeta falando no nosso ouvido. A palavra fala conosco, que a Bíblia diz que o Espírito fala por dentro. O Espírito fala conosco. Ele é aquele que nos guarda em paz e em segurança. Ele é aquele que nos consola. É aquele que vai dizer, você não vai morrer. Você não vai pegar essa enfermidade. E se você pegou, ele vai estar lá te ajudando e me ajudando, dizendo, você é curado. Fica firme na palavra. Você tem a palavra de você e você tem todo ele. Libera ela pela sua boca. Aleluia. E a Bíblia diz que o rei da Síria, ele mandou uma emboscada para matar Eliseu. Se é esse homem que está atrapalhando, vamos matar esse homem. Ei, mas a Bíblia diz que a palavra não pode ficar presa. Aleluia. Mesmo que nós estamos... Quer dizer, as pessoas dizem que nós estamos presos. Eu gostei muito de uma palavra que eu vi a pastora Cristiane falando com você. Nós não estamos presos, nós estamos guardados, né? Verdade, nós estamos guardados, porque Ele cuida de nós, não é? Mas a palavra não está presa. Aleluia. A nossa palavra, ela corre velozmente. Glória a Deus por isso. Amém. E aí, eu vou ler esse verso agora, que é o que eu quero começar, eu estava só contextualizando. Eles mandaram emboscada em volta. Mandou um exército inteiro para matar um homem de Deus.
Será que existia poder na vida desse homem? Só era um homem. Mas nós carregamos a unção, nós carregamos o Filho de Deus, nós carregamos o poder de Deus em nós. Então, as trevas têm que ter medo mesmo, querido. E às vezes não é de uma pessoa frágil, né? Porque a gente é um ser humano. Qualquer coisa pode matar e destruir. Mas é por causa do poder que temos. É por causa da convicção e autoridades que temos no nome de Jesus. É isso que o diabo tem que correr e fugir de nós. É por causa disso. E lá no verso 6, 14 diz: então enviou para lá, quem? O rei da Síria, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse, esse moço era o servo de Eliseu, que era Geazi: ai, meu senhor, o que faremos? Essa é uma pergunta muito boa para nós essa manhã. Quando se instala, tá, ninguém na minha família pegou coronavírus. Glória a Deus por isso, querido. Graças a Deus por isso. Mas e naquelas casas que chegaram essa notícia? O que faremos? É a pergunta. Né? Porque foi isso que ele perguntou ao homem de Deus. O que eu faço? Senhor, e agora o que eu faço? Deus vai falar dessa mesma forma. Da mesma forma que Deus usou o profeta para dizer àquele rapaz o que é que ele deveria fazer. É o que Deus diz nessa manhã para nós. Sabe o que foi que o profeta disse? Respondeu o profeta: não temas. Aleluia. Aleluia. Não temas, querida. Ele está falando a respeito de... existe um espírito de medo, mas não deixa ele chegar, mesmo que a má notícia chegou. Você pode se abalar os seus sentimentos. Ei, querido, mas não é tempo de ninguém tirar a sua vida. Não é tempo, mesmo que tenha pensamentos de morte, pensamentos de suicídio. Eu não sei o que fazer. E agora, como é que eu vou cuidar da minha família? Eu projetei tantas coisas para o futuro. E agora? Tudo se esvaiu. Eu não sei o que fazer. Porque, queridos, existem pessoas que estão em casa e elas ganham o seu salário. Elas só foram, se retiraram, estão em casa. Mas existem outros, queridos, que fecharam empresas. E como uma pessoa dessa está lidando com isso? Mas a palavra nessa manhã é: não temas. Não temas, porque maior é aquele que está conosco. Isso não é uma fala de pregador. Isso não é para animar ninguém. Isso é palavra. Por isso a pergunta: você crê? Você e Deus são a maioria. Agora, eu e você cremos nisso? Aleluia. Diga assim: eu creio. Aleluia. Diga: eu creio, querido. Deus vai se mover a meu e a seu respeito. Aleluia. E o profeta disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. A Bíblia diz que nós temos a palavra, a Bíblia diz que nós temos o Espírito como selo dentro de nós. A Bíblia diz que nós temos anjos que foram enviados da parte de Deus para ser ministradores a nosso respeito. Aleluia, aleluia. Nós temos a igreja somos todos nós orando junto, e a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, querido, nós não estamos sós. Nós já temos Deus, o Pai, o Filho e o Espírito a nosso favor. Contra tudo que a gente tem ouvido. Contra tudo, toda má notícia. Contra tudo, todo diagnóstico. Nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor. Ele continua sendo o mesmo. Ele é um Deus de milagre. Ele vela pela sua palavra. Eva, eu estou desesperada, irmã Eva. Eu não sei o que fazer. A minha mente está um caos. Eu acredito nisso que você está falando, mas sabe que tem hora que eu não sei o que fazer, eu não sei nem como pensar, eu não sei nem como orar. Sabe o que é que você faz, irmão? Vai para a palavra. Se é na sua casa que está precisando de cura porque alguém está enfermo,
pega os versículos da palavra, que fala de cura. Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. O castigo que estava sobre mim foi para ele, para que hoje eu fosse curado, para que hoje eu fosse livre. Quando a gente não sabe o que fazer, se manter no lugar da fé é o melhor remédio. Aleluia. A fé que eu e você já temos, amém? Vou só terminar aqui o restinho do versículo. No versículo 17, Eliseu disse: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. Isso é muito importante, querido. Porque às vezes nós somos de Deus, aquele rapaz era de Deus, aquele rapaz andava com um homem de Deus. Aleluia. Mas ele não estava vendo. E nós precisamos ver. E quando a nossa vista estiver embaçada, querido, nós precisamos ir para a palavra. Nós precisamos, você que fala em outras línguas, fale em outras línguas. Se cerca da palavra. Se cerca de estar no espiritual, vivendo aquilo espiritualmente. Eva, mas você está falando, mas às vezes são dias de escuridão. São dias que a gente nem sabe se consegue mesmo falar em outras línguas. Querido, começa, coloca um louvor, coloca uma ministração. Cuida de ti mesmo. Eu gosto quando Paulo diz para Timóteo, cuida de ti mesmo. Esse momento é bom a gente pedir oração. A gente tem um grupo de oração na minha igreja. Eu e a esposa do meu pastor, Simone, nós cuidamos desse grupo junto com uma mulherada bem de Deus, bem cheia do Espírito, que realmente pega as causas dos irmãos e oram de verdade. Mas, querido, mesmo quando não tem ninguém, você e eu precisamos cuidar de nós mesmos. A gente sabe quando está esfriando na fé. A gente sabe quando precisa se levantar. Então, o que é você? Se eu ouvir uma ministração, eu fico cheio do fogo de novo. Isso me deixa... Mas tem gente que precisa ouvir um louvor. Mas eu e você precisamos ser responsáveis por nós mesmos. Precisamos cuidar da nossa mente a ponto de que não nos leve, não nos sabote, não nos afaste daquilo que Deus está falando conosco. E glória a Deus. Aí ele diz, abre a visão dele. E o Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Maior era o que estava com Eliseu. Só havia ali Eliseu e um rapaz. Como eles venceriam, querido? Não tinha como vencer. Mas a Bíblia diz que maior era o que estavam com ele. Maior, ainda que eu e você não podemos ver no nosso natural, com os nossos olhos físicos. Mas nós podemos ver com os olhos espirituais. Como é? Crendo. A Bíblia diz que crê. A Bíblia fala que se você crê, você vai receber, você vai ver. Esse ver aqui é com olhos espirituais. O profeta pediu para abrir os olhos dele. Você entende que ao nosso redor existe uma nuvem de testemunho, ao nosso redor existe o favor de Deus nos cercando, mas nem todos vamos ver no reino do Espírito. Mas nós podemos ver pelo nosso Espírito, como? Crendo na palavra. Jesus falou, bem-aventurados são os que creem sem ver. Muitas vezes nós não vamos precisar ver anjos, nós não vamos precisar ouvir um anjo celestial em forma humana e falar conosco e depois a gente... Meu Deus, era um anjo, mesmo que não apareça isso para mim e para você, queridos. Nós temos o Senhor, nós acreditamos na palavra que ela é real, que ela é verdade. Que tem uma pessoa doente de câncer, mas a palavra pode levantar aquela pessoa. Amém. A fé naquela palavra, querido, pode nos curar, pode nos levar a lugares altos. A Bíblia diz lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é... O que é a fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. É a certeza, você sabe, você não vê, aleluia, mas você já sabe que tem, como? Pela fé. Aleluia, é pela fé, ela funciona. Irmã, então, como essa fé que eu não preciso ver, mas parece que às vezes ela se desvai das minhas mãos, da minha boca. Fé é crer com o coração e confessar com a boca. A fé, ela tem ações correspondentes, queridos.
A fé que está em nós, a fé que foi implantada dentro de nós. A Bíblia diz que nós temos essa medida de fé. Não adianta você me dizer que você não tem fé, porque você tem fé. Aleluia! Nós temos fé, nós temos a fé do tipo de Deus. Qual é essa fé do tipo de Deus? A fé que cria, a fé que Deus disse, haja luz e houve luz. Esse é o tipo de fé que Deus tem para nós. Aleluia! Eliane, se você quiser falar alguma coisa, interagir, você pode falar, viu? Você fica... Eu estou me alimentando. Aleluia! O Senhor é bom. Só beber um pouquinho d'água. Amém. Não basta ter fé, é preciso saber como ela funciona. E também está disposto a usá-la. Deus já nos deu a sua fé. Agora é nossa responsabilidade colocá-la em prática. Por isso, o tema é lá. Eu, você e Deus somos maioria. Agora, eu e você estamos crendo. E uma maneira de sabermos que estamos crendo, querida, é aquilo que a Bíblia diz. Que nós devemos nos aproximar do Senhor como? Crendo que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, nós precisamos ter fé para nos aproximar de Deus, claro. Um ateu, ele não tem fé em Deus, então ele nem se aproxima. Mas além de crer que Deus existe, isso é um requisito. É a mesma coisa, existem ambientes que homens, né, ou mulheres, não podem entrar. Por exemplo, uma mulher não pode entrar com traje de banho em alguns lugares. Ou o homem entrar de bermuda em alguns lugares. É um pré-requisito. Não pode. Então, é impossível chegar, se aproximar de Deus sem fé, sem acreditar que Ele existe. Mas existe uma segunda parte. Ele disse... Crê que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Aleluia! Amém. Porque Amém. Tem muita gente que crê que Deus existe. Não, eu creio que Deus existe. É tão... Olha a natureza. Só pode ter sido Deus. Como uma criança gera dentro de um ventre? Só pode ser Deus. Mas estamos crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você percebe que existe, dentro desse versículo, algo bem que traz medição para nós. Nós precisamos nos aproximar de Deus, crendo que Deus existe, porque a gente não está vendo Deus, a gente precisa crer que Ele é soberano, que Ele criou os céus e a terra, que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele nunca vai deixar de existir, e Ele sempre existiu. Glória! E depois disso, nós temos que crer, aleluia, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Como seria esse galardão? Eu estou doente. Pai, eu creio no nome de Jesus que a cura já foi estabelecida para mim. Eu tomo posse. Eu declaro não morte, mas vida. Eu creio que aquela oração ela vai ser respondida, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Amém. Isso é um pré-requisito para a nossa fé, queridos. A Bíblia diz que quando Jesus passou por uma cidade, Jesus ele teve fome. Bem interessante isso. A Bíblia diz que lá em João, Jesus, Marcos, né? Marcos 11, depois eu leio esse verso. Jesus teve fome. E a Bíblia diz que ele viu uma figueira e nela havia folhas. Existem alguns estudiosos que dizem que por trás das folhas existia o fruto. Então Jesus foi convicto de que ali havia figos para ele comer. Mas chegando lá, ela havia folhas, mas não havia fruto. E ele diz que aquela árvore, se não estava produzindo, ela não precisava estar ali. Eu me lembro disso, isso me reporta muito, que lá na casa dos meus pais tinha uma mangueira, e eu amo planta, né? E ela era muito bonita. Ela tinha muitas folhas, ela era maravilhosa, ela era bonita de se ver, fazia aquela sombra, mas ela nunca deu fruto. E um dia o meu pai foi lá e cortou. Eu disse, pai, o senhor corta tudo que é árvore. Aí ele disse, não dava fruto. Para que essa árvore aí que não dá fruto? Você entende aquilo? Me lembrou aquilo que Jesus fez. Ele cortou a árvore porque não tinha fruto. E aquela mangueira, cheia de folhas e de sombra, ela tinha sido plantada ali para um propósito.
para dar fruto, não só sombra, não só folha. Você entende, querido? Então a Bíblia diz que Jesus disse: morra, e ela morreu. E no dia seguinte, eles passaram lá. A Bíblia termina, né? Quando eles passaram, foram para uma outra cidade, foram trabalhar, foram curar enfermos, foram pregar a palavra. Mas a Bíblia diz que os discípulos ouviram e viram o que Jesus falou. E no dia seguinte, eles lembraram: Senhor, a figueira de fato morreu. E aí é onde a gente cita aquele verso que ele diz, né? Se você crê e se você disser, lança-te ao mar, qualquer problema, qualquer coisa. Naquele momento ele usou a figura do monte. Ele disse: crê no seu coração. Assim será. Aleluia. Assim será. Não tem talvez, não tem se, será. Porque a fé do tipo de Deus é essa que fala e acontece. É essa que fala e acontece. Aleluia. Ele disse: crê no coração. Porque nós estamos crendo em quê? Na palavra. Quem é que nos garante isso? Não é a nossa forma alta de falar, a nossa forma baixa de falar. Não é o quanto a gente como nós somos fervorosos, mas é o poder que a palavra nos dá, querido. E ele disse: se você crer no seu coração e confessar com a sua boca, crê que se fará, assim será. Aleluia. Se alguém disser, aleluia. Se alguém dentro do hospital hoje, querido, e nós declaramos uma palavra de cura em todos os hospitais do Brasil, porque nós temos poder na nossa fala. Aleluia. Mas se alguém estiver lá com um diagnóstico de morte, se ela disser, porque a Bíblia diz: se alguém disser, aleluia, eu não vou morrer de coronavírus, eu não vou morrer de câncer, eu não vou morrer sem ter filhos. Aleluia. Deus me presenteou com esse milagre. Eu não podia gestar, a medicina diz que não, mas Deus é maior do que tudo, querido. Deus continua sendo Deus. E será que Deus não sabia que 2020 viria essa pandemia? Mas o Senhor nos preserva, mas o Senhor cuida de nós. O Senhor é bom em todo tempo. Eu gosto também de um verso que está lá em 1 João 5:1, que diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Se eu e você cremos que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, ele disse: você é nascido de novo. Você e eu temos um espírito novo, um espírito recriado. Aleluia. Ele disse: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Ou seja, existem, queridos, mandamentos. Que mandamentos são esses? Não são os 10 mandamentos. Mandamentos da palavra. Você crê e você fala e vai acontecer. Você e eu nos posicionamos no lugar da fé. A Bíblia diz que eu me aproximo de Deus, eu que ele existe, que ele é galardoador. E eu me mantenho nesse ambiente da fé. Não são as minhas emoções. O que é uma oração de desespero? Uma oração onde a fé não é eficaz. Vou dar um exemplo para você. Estou eu aqui precisando de algo. Estou eu aqui crendo em algo. Pai, eu creio. Alguém me dá o nome de pessoas para orar. Certo? Mas eu vou colocar um bem de casa, né? Bem da família, porque as emoções da gente ficam mais bagunçadas. Quando a gente sabe que é uma pessoa de fora, quando a gente sabe que é o irmão lá de fora, né? Que só pediu oração, parece que a gente fica mais equilibrado, né? A gente faz a oração correta, a gente se posiciona e libera no nome de Jesus. Cura, restauração nessa vida em nome de Jesus. É assim, assim vai ser, assim será. Porque as nossas emoções, elas estão, parece que, mais equilibradas. Mas quando é um filho, quando é um marido, quando é um pai, quando é alguém da nossa família, aí nós temos um outro inimigo, que são as nossas emoções. Nesse momento, elas não são inimigas para nós, elas são uma bênção. Porque nós precisamos saber administrar. Mas naquele momento, a sua mente e a minha pode virar um inimigo. Porque agora nós vamos ficar com as emoções muito agitadas. Porque, afinal de contas, é uma pessoa sangue do sangue, uma pessoa da família. E o médico está dizendo, vai morrer. Não vai conseguir. Então, a gente tem que ter cuidado para não fazer aquela fé desesperadora.
Aquela fé que a gente ora, como diz a palavra, como a gente aprendeu. Pai, eu creio em nome de Jesus. Essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para a vida, é para glorificar Jesus. Porque depois disso, Senhor, essa pessoa vai dar testemunho, vai ser uma bênção e outras pessoas serão alcançadas. Fizemos a oração como devíamos fazer. Só que daqui a meia hora ou uma hora, recebeu um diagnóstico do médico, dizendo que a pessoa piorou. E aí é onde as nossas emoções, elas vão bagunçar a nossa fé, se a gente não ficar posicionado no lugar da fé. Agora, a gente tem que ter cuidado para não fazer a oração assim: Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus do céu, essa pessoa não pode morrer. Meu Deus do céu, anjos de Deus, vai em favor, socorre, meu Pai, começa a chorar. Isso é uma oração, querido, que não tem... Isso não tem eficácia. Porque ela não é uma oração da fé, ela é uma oração de desespero. Como é que eu permaneço naquela mesmo tipo de oração? Pai, a sua palavra fala que cura é estabelecida. As minhas emoções estão gritando, mas eu digo para elas, fique no seu lugar. Coopere com o Espírito, coopere com a palavra. A palavra diz que vai ser assim. Eu creio que vai ser assim. Mesmo que o diagnóstico esteja chegando cada vez pior. Pai, eu creio na sua palavra. Eu não largo essa pessoa. E eu declaro, não vai morrer, vai viver. Eu me digo, mesmo que as lágrimas desçam. Mas o que Deus está esperando é a fé do coração. E a fé do coração, ela envolve uma fala. Não as suas lágrimas, não as minhas lágrimas, não aquele desespero mental. A minha mente e a sua mente vai tentar nos sabotar. A minha mente e a sua mente, num momento como esse de pressão, ela vai querer dizer, não vai funcionar. Não vai funcionar, isso é só coisa de crente. Isso só é mesmice, você só está repetindo coisas que ouviu. Isso, querida, às vezes é a nossa mente falando. Mas a Bíblia fala da fé do coração. O que é essa fé do coração? A fé que crê na palavra. A fé que faz aquilo que Deus disse que era um princípio. Você fala a palavra. Jesus falou. Se alguém disser, crendo no coração, falando, assim será como essa pessoa falou. Aleluia, Deus é bom, querido. Mesmo que a gente chore, mesmo que a gente se alegre de emoção, ainda assim Deus vai ouvir a palavra da fé que sai da minha boca e dos seus lábios. A Bíblia falou, eu criei, por isso eu falei. Se eu creio, eu falo. Se eu creio, eu falo. Mesmo que esteja tirando coisas de você, mesmo que a circunstância não é Deus... São as circunstâncias nos provando. É o diabo usando coisas e usando pessoas. Pessoas que não andam em generosidade e por isso não querem perder nada e acaba nos afetando. São circunstâncias. Querido, não tira a tua vida. Eu repreendo espírito de suicídio. Você é forte, você tem o Senhor e você tem o Espírito dentro de você. Você vai conseguir sair disso. Não fique atemorizado, não fique espantado demais. Deus está com você, a sua família não será destruída. Você só precisa dizer não para esses pensamentos. Você só precisa recuar nesses pensamentos. Morte, não, em nome de Jesus. Pensamento de suicídio, eu declaro e eu digo, espírito, saia dessa pessoa. Espírito de morte, saia dos pensamentos dessa pessoa. Essa influência, saindo no nome de Jesus. É um comando, no nome de Jesus. É uma palavra enviada. No nome de Jesus, eu digo para você, solte essas pessoas. Solte essas pessoas. Eu declaro o Espírito de Deus trazendo luz e entendimento. Existe um futuro glorioso para você. Existe um futuro glorioso para você. As coisas não estão perdidas. As coisas não estão se acabando. Deus é um Deus de providência. Deus sabe fazer. Deixa Deus fazer na sua vida. Deixa o Senhor fazer na sua vida. Aleluia. Confia nele. Confia nele. Você não está abandonado. Você não está jogado. Você não vai morrer. Você vai viver. Você vai prosperar. Existem gloriosos para você. Não se atemorize com as notícias que você está ouvindo. Fica firme
te dê a vida, diz o Senhor. Não tira a sua vida. Espírito de morte, espírito de suicídio, eu te repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma palavra do Senhor, o comando de Deus, o Espírito de Deus convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus é com você. Deus é com você. Você não está só. Aleluia. Deus é com você. Você só precisa acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador. Espera, acalme-se. Fique aterrorizado. Deus é com você. Aleluia. 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 Deus. Deus é bom. Deus é com você. Deus é com você. Você não vai morrer. Você vai viver para contar os feitos do Senhor. Aleluia. Isso vai passar, querido. Isso vai passar. Isso vai passar. Aleluia. Glória a Deus, obrigada, Espírito Santo. Eu sempre digo para ele, queridos, eu digo, Espírito Santo, prega comigo. Espírito Santo, eu chamo de bagunça santa, que ele faz às vezes nas minhas anotações. Mas ele é que é digno, querida, a inspiração vem dele, a palavra vem dele. Então segura no nome de Jesus. E a Bíblia diz lá em 1 João 5:1, tu vai me guiando aí no tempo. Se você quiser falar também alguma coisa. Se alguém também quiser fazer alguma pergunta, e se der tempo, né, de responder. Diz assim: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ei, querido, quem vence o mundo é a nossa fé. A nossa fé. A nossa fé que vai vencer todas essas circunstâncias. A nossa fé, ela vai nos elevar para um lugar. Deus é bom demais. Ele está conosco. Ele é bom demais. Ele é bom demais. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios 4:13 diz: tende, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso eu falei. Querido, se eu e você estamos crendo, nós precisamos falar. Não é, eu creio na palavra, eu creio no que você está dizendo, eu creio, mas você está falando. O princípio precisa estar envolvido, querido. Eu creio, eu falo. Ah, o meu filho tem uma síndrome, o meu filho tem uma paralisia, o meu filho... Você está crendo e você está falando, porque eu e você precisamos crer e falar. Aleluia. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Vai andar. Se é uma criança que não anda, vai andar. Vai ter um cérebro perfeito, em nome de Jesus, até se manifestar. Eu criei, por isso eu falei. O diabo está dizendo que não vai ter o que dar para os filhos, não vai ter o que depois disso tudo, quando tudo passar, você não vai nem ter dinheiro. Você não vai nem ter dinheiro para comer. É mentira do diabo. É mentira. Amém. O que é que a Bíblia diz? O Deus que se alegra com a prosperidade dos seus filhos. Deus, ele se alegra. Deus, quem deu testemunho a respeito de Jó foi o diabo. Ele disse... Deus te prospera, Deus prospera ele, Deus dá tudo para ele, é por isso que ele não nega Deus. Ei, querido, quem disse isso foi o diabo. Até o diabo sabe que Deus é conosco, que Deus nos prospera, que não vai faltar, vai sobrar para a gente ajudar outras pessoas, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Ainda que aparentemente a gente veja perda, ainda que aparentemente parece que tiraram de nós algumas coisas. O meu faturamento da minha loja hoje caiu em 50%. Ei, querido, mas sabe o que é que eu tenho declarado? Nesse tempo de caos, é o tempo que nós vamos mais prosperar. Amém. Ei, eu não falo isso só como jargão, não. É verdade, é de fato. Deus vai nos fazer, já tem nos feito prosperar. Deus é especialista em pegar um dia
100 anos e transformar em um dia. Deus é especialista em trazer para nós. Agora, eu e você estamos dizendo isso ou estamos falando, o Brasil está quebrado? Como é que eu vou prosperar? Da onde é que vai vir esses recursos? Como é que vai acontecer? Ei, querido, se a nossa fala for essa, muito provavelmente vai ser assim na nossa casa. Mas se a minha fala e se a sua fala for diferente, for a fala da fé, que crê e fala, nós vamos ter um ambiente completamente diferente. Na nossa casa, nos nossos negócios, no seu emprego. Ei, você foi despedido, você terá um muito melhor. Amém. Aleluia. Terá um muito melhor, em nome de Jesus. Eu criei, por isso eu falei. Eu criei, por isso eu falei. Ei, querida, eu já ouvi notícia de pessoas comprando casas, de pessoas comprando carro, porque Deus de provisão faz assim. Ah, Eva, tem muita gente morrendo. E a gente lamenta por isso, querida. Ei, mas tem muita gente sendo curada. Amém. Por causa da igreja. Entende? A igreja que ele tem se levantado no mundo, esse remédio vai já aparecer, já tem ouvido notícia, essa vacina já vai chegar. Em nome de Jesus, nós somos o sal, somos nós que conservamos essa terra. Ela existe, tem gente viva, tem água para beber potável, tem animais, porque nós estamos aqui. Nós somos o sal, nós estamos conservando essa terra. Nós somos poder e autoridade no nome de Jesus aqui. Aleluia! 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 O Senhor é bom. Aleluia! Você quer falar alguma coisa, Helena? Não, eu só disse assim, o diabo não dita nada na nossa vida. Ele não tem esse poder, né? Cabe a gente não dar essa legalidade, nem deixar ele ter essa autoridade que ele pensa que tem, né? Amém. Isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo. Amém, amém, isso mesmo. A Bíblia diz lá em Gênesis 1:13 que Deus disse: haja luz, haja luz. E o que foi que aconteceu? Houve luz, queridos. Então, é um princípio que Deus falou, é um princípio. E a Bíblia diz lá em Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ei, querido, a gente fica vendo os filminhos, eu que estou grávida, meu marido fica só vendo filme de criança. Fica vendo os videozinhos que saem no YouTube de criança. Querida, a coisa mais linda é eles tentando imitar os pais. As meninas ficam tentando imitar, tem umas que ficam imitando como se estivesse brigando, falando com a mãe, porque a mãe chama a atenção dela e ela fala da mesma entonação. Os filhos ficam querendo imitar os pais, porque eles são exemplos. E a Bíblia está dizendo em Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E o que foi que Deus fez lá em Gênesis 3? Haja luz e houve luz. Haja separação de terra e águas. E houve, querido, tudo que Deus falou. Houve, se fez. E a Bíblia está dizendo, imite a Deus. Jesus, ele disse, por que vocês estão admirados, né? Em outras palavras, tende a fé do tipo de Deus. Tende a fé que crê e fala e acontece. Isso Jesus está dizendo para nós. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é bom, queridos. O Senhor é bom. Nós só precisamos pegar a palavra. Nós só precisamos, querido, colocar ela em prática e ela vai funcionar. Ela vai funcionar. Se você fizer jejum, maravilha. Se você falar em outras línguas, vai me ajudar e vai te ajudar, porque tem coisas que nós precisamos ouvir pelo Espírito. Querido, mas é simples assim. Pegar a palavra. Eva, eu não sei como orar. Não tem como não saber orar. Você pega a palavra e você começa a ler e começa a dizer, Pai, a sua palavra está falando isso. Eu creio. Amém. A sua palavra está dizendo que a unção despedaça todo jugo. Eu percebo opressão na minha casa. Eu percebo tempos ruins na minha casa. Pai, mas a sua palavra está dizendo que a unção despedaça todo jugo. Aleluia. A sua palavra está dizendo que o Senhor é o Deus de provisão. Que quando Jesus precisou de pão e peixe, Jesus tinha pão e peixe. Porque Deus era com ele. A Bíblia diz que homens e mulheres, não foi só com Jesus que aconteceu isso. A Bíblia diz que Deus falou com Moisés. Moisés,
você vai tirar o meu povo. Eu, Senhor? Eu não. Como? Como assim? Pega o que você tem. Ei, querido, você e eu temos alguma coisa. Você e eu temos, nós sempre temos alguma coisa. Ei, nós temos aquilo que é mais precioso, nós temos fé no nosso coração. Nós temos o Espírito da verdade nos guiando. Amém. Agora mesmo eu estava aqui falando com vocês, ministrando a palavra, o Espírito me pegou. Provavelmente, querido, tem pessoas que ou você conhece ou participando dessa live que estava tendo pensamentos de suicídio. Isso é o quê? Isso é Deus intervindo, isso é uma inspiração divina chegando no meio. Às vezes você está em casa, você está lavando a louça. De repente, fica quieto no Senhor. Ore em outras línguas. Começa a declarar a palavra a respeito de você, a respeito daquilo. Você e eu vamos ficar sensíveis para ouvir o Senhor falar conosco. Amém, queridos? Amém. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. A Bíblia diz que Ele faz o bem. Ele faz o bem em todo tempo. Eu vou ler um texto lá em Isaías 64:4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Ei, querido, Deus está trabalhando por mim e por você. Deus está trabalhando por nós. Deus não está lá sem fazer nada. Jesus, ele falou: o meu pai trabalha e eu trabalho também. Lá em João 5,15 ele disse... mas disse, meu pai trabalha, no verso 17, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Porque Jesus foi questionado. Jesus chegou um homem para Jesus e disse assim, o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque faziam estas coisas no sábado. Mas ele lhe disse, meu pai trabalha e até agora, e eu trabalho também. Ei, querido, não é porque nós não estamos em casa que nós não estamos trabalhando. A gente está em casa por obediência à autoridade. Querido, é a nossa boca, falando a coisa certa, declarando a coisa certa, orando por pessoas. Nós não devemos nos cansar de fazer o bem. A Bíblia diz, não se cansa de fazer o bem. Não se cansa de fazer o bem. O que mais nós temos feito é descansar do nosso corpo. Porque se você quiser, você vai ter tempo para deitar, tempo para dormir, mesmo fazendo as coisas dentro de casa. Ei, querido, então não é pesado ouvir alguém pedir oração e a gente orar. Crer junto com alguém. Entende, querida? Às vezes a gente não pode ir lá, a gente não pode fazer muitas coisas além no corpo físico, né? Como se locomover. Às vezes você não tem um dinheiro para estar ajudando outra pessoa, porque você já está suprindo a sua casa. Se você tem, faz, querido. Não se cansa de fazer o bem. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu não tenho R$1.000 para dar. Ei, querido, mas às vezes você tem 10, R$20. Às vezes você pode dividir o que é que você tem no seu armário com uma pessoa que está passando necessidade. Nós podemos fazer o bem. Mas, além de tudo isso, querido, nós temos uma arma poderosa, que é a palavra. Nós temos uma oração que ela é eficaz. Então, não se recuse. Deixa as pessoas pedir oração para mim e para você. Nós temos munição em Deus. As nossas armas, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Amém. Inclusive, que você tenha sido abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou vendo aqui que já está quase terminando. Quero já que a Elise fale. Já que estamos falando de oração, vamos fechar essa live orando? Em nome de Jesus, eu estou vendo aqui que já está quase terminando. Quero já que a Elise fale. Já que estamos falando de oração, vamos fechar essa live orando? Amém. Ora por nós. Porque eu estou ouvindo aqui, certo? Por isso que eu estou sem responder. Já que estamos falando de oração, vamos fechar essa live orando? Amém. Amém. Ora por nós. Amém. Eu estou ouvindo aqui, certo? Por isso que eu estou sem responder. Amém. Amém. Glória a Deus. Querida, então eu agradeço a presença de cada um que está aqui. Eu vi que tem muita gente, eu não vou nem citar o nome para não perder, né, todo mundo.
Mas um beijo especial. Tem muita gente da minha igreja que eu amo demais. Pastor Mansueto, ele é um presente, um líder maravilhoso. Ele que tem me treinado, ele que tem visto aquilo que eu nem via muito bem sobre o chamado na minha vida. Deus tem usado ele, Simone, toda a equipe ministerial. Eu sou muito grata ao Senhor por essa palavra, por ter ouvido essa palavra. O Senhor cuidando da vida deles, em nome de Jesus. Quero agradecer cada um, querido. Vocês, eu não vou citar o nome de cada um, mas vocês vão estar na minha oração, porque eu vou dizer, naquela live, Senhor, todas aquelas pessoas que estavam lá, Pai, vou continuar orando por vocês, em nome de Jesus. Também queria agradecer demais a Sidney, pastor Sidney e Eveline. Vocês são uma bênção. Eliane, você é um amor, um doce. Você é a esposa do pastor auxiliar, né? E a minha declaração é que vocês cresçam muito nessa igreja. Eu vou fazer uma oração específica por todos, mas por vocês também. Muito obrigada mesmo. Eu me sinto honrada. É uma honra pregar a palavra do Senhor. É uma honra, deve ser. Amém. Não é um lugar de pedestal, não é um lugar de holofote, não é um lugar de fama. É um lugar que nós devemos ter prazer em falar das coisas do Senhor, ter prazer em anunciar os feitos de Deus, para a glória dele. Amém? Querido, você pode fechar seus olhos, eu vou orar. Pai, eu te rendo graças, Senhor, por essa manhã. O Senhor é bom. Obrigado pela sua unção que despedaça todo julgo. Senhor, nós colocamos diante de ti, Pai, eu coloco essa igreja, Caminho Santo, lá em Jataí. Pai, eu declaro que ela é como um farol lá naquele lugar, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que depois que tudo isso passar, muitas vidas para aquele lugar, Senhor. Eles serão atraídos como alguém que vê uma luz lá em cima e diz, eu preciso ir naquele lugar. Eu chamo vidas para esse lugar. O Espírito da verdade convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Operando nessa cidade, Pai, usando Eveline, usando Sidney e a sua equipe ministerial, no nome de Jesus. No nome de Jesus, eles vão abalar essa cidade, Pai, por causa da sua palavra. Eu te louvo por uma unção crescendo e crescendo e crescendo na vida deles e toda a equipe ministerial. Eu oro por cada membro dessa igreja, Senhor. Eu declaro provisão divina, cura divina, Senhor. E aqueles que estão curados se mantendo em cura no nome de Jesus. Eu declaro avanços do Senhor nessa cidade, avanços do Senhor, Pai. Eles crescerão, eles ficarão conhecidas, não para a glória dele, mas para a glória do teu nome. Eu te louvo pela palavra da fé implantada no coração deles, Pai, e eles divulgando aos 4 cantos dessa terra. Em nome de Jesus, eu declaro cura se estabelecendo na vida da Eveline, em nome de Jesus. Senhor, guardando a família deles, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Eu oro por cada irmão, Senhor, que está nesse lugar. Eu oro por cada um deles, Pai, aquele que precisa de cura, aquele que precisa de provisão nas finanças, Pai, aquele que precisa de saúde na mente, Senhor, aquele que precisa saber lidar com as emoções desse tempo. Eu repreendo todo espírito de confusão e contenda dentro dos lares, em nome de Jesus. E eu declaro, Pai, a vida de Deus fluindo. Nós liberamos uma palavra para a nossa nação, Senhor. Nós declaramos que a nação brasileira é uma bênção, que nós vamos prosperar, que nós não vamos, Pai, nós somos pregadores de boas novas. Existirá, Senhor, existirá boas notícias, Pai. Em nome de Jesus, nós não vamos entrar no caos social, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, os seus anjos trabalhando a favor dessa nação, Pai. Os homens, as autoridades, nós oramos por eles, para que eles tenham sabedoria. Como administrar, Pai, em nome de Jesus. Aquilo que está escuro, aquilo que está em treva, traga para a luz, Senhor. Traga para a luz, mesmo que a gente veja uma bagunça, Pai, porque ela chegou, mas é para as coisas ficarem no lugar, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, por todos eles, pelo presidente, os seus ministros, os governadores, os prefeitos, Pai, de cada estado, em nome de Jesus. Sabedoria de Deus. Coloca homens sábios
perto desses homens, Pai, nós repreendemos todo o mal. Nós paralisamos a ação de Satanás em volta dessas pessoas, Pai, para que façam mal, para que se aproveitem, para que roubem, para que causem injustiça. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós declaramos homens de Deus cercando essas pessoas. Nós, como a igreja brasileira, nós nos levantamos. Nós nos posicionamos, Pai, em nome de Jesus, e declaramos palavras de cura. Nós oramos por todos